a Helena é formada em assistente social, é isso, né? Moradora fiz serviço social na PUC. Ah, legal. Isso. E trabalha com gestão da saúde. Isso. Na verdade, eu não estou nativa, né? Até janeiro, até fevereiro, eu trabalhei na área da saúde. Trabalhei 18 anos na área da saúde. Hoje eu estou inativa, né? Trabalhei em vários setores, né? Na área da saúde. Entendi. Então, a gente vai usar essa live para entender um pouquinho como que funciona o SUS, para que serve o SUS. Você tem como explicar para a gente, primeiro, o que significa o SUS, né? Que acho que todo mundo conhece, mas conhece bem superficial, né? O que é o SUS e como que é essa estrutura do SUS que ela é no Brasil hoje, Helena? Entendi. Bom, eu vou começar conversando com vocês, falando um pouco dessa coragem, né, de enfrentar a live, né? E tem uma frase do Guimarães Rosa, né, que eu gosto muito, que ele fala que a vida é uma viagem cheia de altos e baixos e ela quer de nós uma certa coragem, né? Então eu vou começar minha live com o Guimarães Rosa para ver se eu crio coragem, né? Porque para falar numa rede social não precisa só conhecimento, né? Mas precisa também de coragem para discursar, né? Nessa questão, né? Que a gente conhece, tem o conhecimento, mas a questão da coragem é importante. Bom, o que a Silvana me falou, né? Como é que está estruturada a rede, né? A rede pública, a saúde pública no Brasil, né? No nosso caso, nós temos a saúde pública, ela está estruturada no Sistema Único de Saúde, né? Que a gente conhece como SUS, né? E também nós temos uma saúde suplementar, que é a saúde privada, né? Que ela compreende os planos de saúde. Hoje, no Brasil, nós temos 85% dos brasileiros que usa o SUS, né? E tem uma legislação também que dá o suporte, né, para nós falarmos sobre saúde, sobre a legislação que nos dá apoio à rede SUS, né? Que é a Lei 8080 de 1990. Essa lei, ela foi criada com embasamento teórico na Constituição 1988. Então, ela foi criada a partir da Constituição 1988. Anterior a isso, nós não tínhamos uma saúde pública tão estruturada como nós temos hoje, né? Principalmente hoje para enfrentar a pandemia. Então, essa lei 8080, ela dá as direções, né, as diretrizes para a gente promover, proteger e recuperar a saúde, né? Além dela também tratar do financiamento, da organização, de como que se organiza os serviços relacionados à saúde, né? Não só na unidade hospitalar, que, né, no meu caso, a experiência que eu trabalhei mais tempo foi nas unidades hospitalares, né? Não só para estruturar a saúde pública, mas principalmente as unidades de saúde dos PSFs, que são os programas de saúde da família. Então, esses serviços, ela está estruturada inicialmente nessa Lei 8080 de 1990. Entendi. Os postos de saúde, quando tem a saúde da família, eles têm uma outra lógica, né? Parece que é uma lógica mais humanitária, né? E existe alguma coisa de humanização do SUS? Porque às vezes a gente vê alguns médicos tão carrancudos, né? E alguns lugares não, são tão tranquilos, são tão amáveis. Como é que é isso no SUS? Então, nós temos hoje, né, uma legislação própria que trabalha a humanização do SUS. Beijo, querida Thaís, beijo. Então, a organização do SUS, né, todo o planejamento, todo o funcionamento, qual que é o fundamento, né? Qual que é o objetivo, né? A parte principal, que é o atendimento à população, né? Em todos os níveis, em todas as unidades de saúde. Então, o que precisa? Foi criada uma legislação própria para trabalhar a humanização. Então, é a política de humanização, a gente chama de PNH, né? A política de humanização do SUS, né? Ela vem dar um suporte para que todos os profissionais atendam, né? Igualmente, atenda todas as pessoas igualmente, sem
como se diz, sem assim uma questão de falar assim, olha, você é mais magro, você é mais gordo, você entendeu? Tem toda uma característica. Então, o atendimento é universal, ele é humanizado, né? Principalmente Entendi. a questão da enfermagem, ou principalmente o atendimento inicial, não só os médicos, né? Não só os médicos. Esse trabalho de humanização do SUS, ela vem trazer um atendimento humanizado. A hora que você chega na unidade de saúde, você é atendido com respeito, com carinho, porque quando você procura um serviço de saúde, você não vai lá. Eu sempre, quando dou educação continuada para os meus colegas, meus colaboradores, eu digo assim para a minha equipe, eu digo assim, olha, nós não somos shopping centers, aqui não é uma loja, não é uma loja de produtos internacionais, aqui não é loja de sapato nem de bolsas, aqui é uma unidade de saúde. Nós não precisamos, não precisa de recursos nenhum para você atender bem o seu paciente, né? Porque o que leva você a vir num posto de saúde, num PSF, ou vir ao hospital? Porque você não está bem, você está fragilizado, você tem alguma coisa que não está te incomodando. Então, por que não atender bem? Com educação, né? Com respeito, respeitando a conversa dele, porque às vezes a pessoa chega, ela não consegue falar, ela não sabe, a comunicação dela é ruim, né? Às vezes ela tá cheirando mal, porque às vezes ela tá na rua, ela não tem aquele cheiro, ela não tá passando perfume, né? Então, assim, tudo isso, linda Bia, querida! Então, assim, tudo isso a gente tem que valorizar, né? Valorizar a pessoa, o ser humano, do jeito que ela é, né? Com as características dela, com a fragilidade que ela tem. Então, é isso que você precisa abordar na política. Lindo, meu amor! É assim, beijos. Tudo isso você precisa trabalhar a questão da humanização. Então, a política de humanização do SUS, ela foi criada para você atender bem, né, as pessoas que chegam até as unidades de saúde. Tanto lá no seu território, né, perto da sua casa, nos PSFs, que são postos de atendimento à saúde, quanto no pronto-socorro, nas unidades maiores, né? Então, foi criado isso. E tem também uma lei, que eu não falei, Silvana, que é uma lei também criada pelo SUS. Deixa eu até falar dessa lei, que é uma lei importante, que logo que iniciou, ela é de 93, a Lei 8080 é de 1990. Essa lei é uma Lei 8.142, ela é mais específica quanto que ela fala? Da participação popular, né? Tá. Então, ela também aborda essa questão da participação do usuário, né, nas políticas. Como que ele participa? Qual que é o processo? Eu desconheço. Ele participa através dos conselhos locais, né? Ah, tá. Conselho de Saúde. Conselho de Saúde. Eu trabalhei em Campinas, amor da minha vida. Eu trabalhei no Centro de Saúde de Campinas. Lá nós tínhamos, né? Eu sempre gostei muito da participação popular, sempre trabalhei nos conselhos. Lá nós tínhamos os conselhos, era um bairro, né? Dentro da região de Campinas. Tem o conselho regional e os conselhos locais. Lá participavam dos conselhos locais. Então, essa lei 8.142, ela veio dar, né? Ela veio dar o suporte, né? O suporte técnico, o suporte embasamento teórico, né? Para que os conselhos, elas discutem as questões que estão acontecendo na saúde, né? Se teve algum atendimento que não foi resolvido, se tem algum caso mais que não esteja resolvido que o médico não conseguiu resolver, ou que a enfermagem não conseguiu resolver, alguma questão, né, mais específica que a unidade de saúde não conseguiu resolver, é discutido nos conselhos e levado para uma outra instância maior, né, que é, às vezes, a regional, depende, né, da cidade. Nos locais, né, eu trabalhei também aqui no Circuito das Águas. O Circuito das Águas não é todas as cidades que têm os conselhos locais, os conselhos de saúde
bem organizada, entendeu? Não... São as cidades que fazem parte do Circuito das Águas, para quem está ouvindo, ter mais ou menos uma noção de que região que a gente está falando? Então, o Circuito das Águas, ela começa, joga Olambra, Arthur Nogueira, Jogariúna, Circuito das Águas inteira, Circuito das Águas Paulista, Amparo, Águas de Lindóia, Água da Prata, não, Água da Prata não entra, Águas de Lindóia, Lindóia e Serra Negra. Tá. Monte Sião não entra no Circuito das Águas, só Águas de Lindóia. Nem Socorro. Socorro sim, Socorro participa, Socorro participa. Tá, então essa região, ela faz parte da região que você trabalhou, é isso? Exatamente, exatamente, Circuito das Águas. Então, nos municípios que eu trabalhei, tem alguns, que nem Arthur Nogueira, tem um conselho de saúde muito bem organizado, né? Não sei hoje como está, porque já faz alguns anos que eu não estou lá, faz uns 5 anos que eu não estou em Arthur Nogueira. Mas, assim, não é todo município que tem um conselho de saúde organizado. E é fundamental que cada 4 anos existem as conferências também de saúde, né? O próprio conselho, né, o presidente do conselho, os delegados, eles se organizam junto com os gestores, né, de saúde, tanto o secretário de saúde, quanto o gestor hospitalar, quanto as autoridades da cidade, se organizem e faz cada 4 anos as conferências da saúde, né? Para que as políticas de saúde sejam, né? Por exemplo, a saúde do idoso, né? A saúde do idoso nasceu das conferências, né? Da necessidade, então, das pessoas. As políticas públicas, elas nascem nos municípios. Porque aí nasce da realidade, né? Do que realmente está precisando. Exatamente. Então é importante você participar, né? Porque assim, ó, eu vejo, não é só como assistente social, né? A gente, como assistente social, ela trabalha com a garantia de direitos, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha a informação é poder, né? A informação é poder, né? Então, é importante você informar o paciente, informar o usuário, né? Para que ele tenha, né? Para que ele tenha a garantia de direitos, que ele saiba que ele tem poder, né? Que a decisão dele é importante, junto com os conselhos e as conferências. Então, essa discussão é importante por conta disso. Aí mostra as necessidades e a força popular. Em relação ao Covid, como é que está essa situação do SUS agora, com essa demanda, né, do Covid, que é uma demanda grande, que ninguém estava esperando? Como é que o SUS está lidando com isso e como que os gestores e administradores têm trabalhado esses processos? Então, o SUS, ele é, né, dentro né, das unidades de saúde aqui do Brasil, né? Ele tem a política dele, que eu falei da Lei 8080, ele trabalha as diretrizes, né, do SUS, né? O Ministério da Saúde, ele trabalha a descentralização, né? Porque o Ministério da Saúde, ele é a União, passa para os gestores estaduais e os municípios é que tem toda a parte territorial, né? Então, o SUS, ele trabalha, uma das diretrizes deles, um dos princípios do SUS, é a universalidade, né? Então, assim, todo mundo, ele trabalha a questão do direito, né? Todo brasileiro, ele tem o acesso, né, à saúde. Independente da classe social, né? Exatamente. Independente da classe social, independente da cultura, independente da etnia, ele trabalha a universalidade. Você pode estar aqui, você está viajando lá no Amazonas, você está aqui no estado de São Paulo, você vai para o Amazonas, você tem direito a usar o Sistema Único de Saúde. Então, ele é nacional, né? Então, ele é universal, dentro do todo o território brasileiro, né? E também, aí o que acontece? E também ele trabalha a integralidade, né? O que é essa integralidade? Quando vem o SUS, quando vem a pandemia, o que acontece com a pandemia? A pandemia, ela traz
Deixa eu só falar mais uma coisa importante. Quando foi criado, foi em 2019, só para as pessoas entenderem, né, o que eu vou dizer agora. Quando o SUS foi em 1988 e em 90 que ele foi criado, o projeto de lei foi escrito, né? Foi feita a universalidade do SUS, foi feita a pactuação, foi feito tudo isso dentro de uma lei, né? Baseado na Constituição de 1988. Agora, que é a Constituição Cidadã. Exatamente, a Constituição Cidadã, exatamente. Que valoriza muito bem dessa Constituição, né? Trabalhamos bastante. Para quem está nos assistindo, nós somos colegas de curso, né, Silvana? Fizemos política. Conhece, sabe a nossa história. Maravilhosa. Verdade. Né? Então, em 2019, foi criado, né, baseado na Constituição de 1988, a Emenda Constitucional 95. Em 2016, o Temer já vinha falando sobre essa possibilidade, né, de congelar o piso, né, do SUS para 20 anos. E quando chegou 2019, essa lei, deixa eu ver o número da lei, que é uma portaria 2979 de 2019, que fala dessa inconsistência da saúde. Se alguém quiser depois pesquisar para saber mais, aprofundar mais sobre essa legislação, é muito importante. Para quê, gente? Para a gente ter conhecimento, nós brasileiros precisamos saber o que faz o Congresso, o que faz os nossos amores, né? Os nossos queridos senadores e os nossos deputados federais, né? Sou uma pessoa educada. Então, a Emenda Constitucional 95, ela diz assim, ó, que ao congelar o piso da saúde por 20 anos, você estará diminuindo gradualmente o percentual que deve incidir sobre as receitas recorrentes à saúde. Né? Então, o que você faz todo ano? Existe um PIB, existe os recursos que a União, né? A federação e os municípios, nas 3 esferas, que são os impostos, né? Que nós, cidadãos brasileiros e honestos, né? Que somos... Pagamos independente de qualquer coisa. Uhum. Exatamente. Então, o que acontece? Essa emenda constitucional 95, ela veio congelar o SUS, né? A saúde. Ou seja, cada ano o SUS tem um dinheiro a menos. Durante 20 anos é um dinheiro a menos, um dinheiro a menos. Você imagina o gestor hospitalar, né, Silvana? Não, com certeza, porque tudo aumenta, né? Hoje ela paga. Sim. Hoje ele paga 30 centavos pela hidroclorotiazida, no final do ano é 30 centavos? Não é, Imagina. Né? E daqui a 20 anos. Imagina 20 anos. Então isso chama, eu assisti uma palestra de uma economista, que é do SUS, muito boa, que só eu procurei nos meus arquivos, mas não achei. Ela diz que chama a desfinanciamento do SUS. Ela diz. Esse desfinanciamento, né? O que acontece? Ninguém esperava essa pandemia. Então, o que aconteceu? 2020, o senhor Michel Temer, Sua Excelência, nosso presidente, nosso ex-presidente Michel Temer, criou, né, essa emenda constitucional, né? Não é emenda parlamentar, é uma emenda constitucional, que depois eu explico para vocês como que funciona um projeto de lei, o que é uma emenda, o que é uma emenda parlamentar e o que é uma emenda constitucional. Ele criou essa baseado na portaria 2979 de 2016. Aí, o SUS, o que aconteceu com a pandemia? 85% dos brasileiros são usuários do SUS, né? Sim, o que a legislação diz? Que nós temos direitos, né? Sim. O que a equidade fala? Que temos que ter justiça social. Uhum. Então, essa emenda constitucional, ela caiu por terra com a pandemia. Por quê? Dentro do SUS. Dentro do SUS. Porque
quando tem uma calamidade pública, né? Essa portaria, deixa eu pegar a portaria que veio falar sobre a. Eu tenho uma portaria aqui. O que aconteceu? Essa portaria da pandemia, ela precisa, né? Precisa atender os pacientes, né? O que acontece com o Tem que paciente dar conta da demanda, né? Tem que dar conta da demanda. Qual que é a porta de entrada do Covid? O pronto-socorro, né? Sim, Você tá, sim, no você não SUS. está se sentindo bem, ou você Vai no vai na pronto-socorro. unidade de saúde perto da sua casa, no programa, no PSF, que é o Programa de Saúde da Família, até às 17 horas, né? Ou você vai Aham. numa unidade de saúde que é 24 horas, que são os pronto-socorros. Aí o que aconteceu? Precisa ser atendido. Nos lugares que tem um atendimento maior, mais amplo, uma saúde mais. Que nem no caso de Campinas, ela tem as UTIs, né? Ela tem. Porque as unidades, o que é a saúde, ela está dividida em saúde básica, primária, secundária e a alta complexidade, né? Média primária, média, baixa complexidade e média complexidade. Então, o pronto-socorro, se o paciente passou por lá, fez os exames, deu que ele está, o que acontece? Ele precisa ser atendido. Sim. Se ele tenha convênio ou não, ele é atendido. Então, essa portaria, para que todos saibam, é importante você saber para não deixar que essa efetive, entendeu? Então Uhum. é isso. Entendi. E me diz uma coisa, a gente percebe que o SUS, ele está totalmente ligado às políticas públicas, que está ligado aos políticos. Como que é ser gestor de um hospital e ter essa questão política e não virar um palanque eleitoral? Como é que se dá isso? Então, o que acontece? Para você trabalhar a gestão, né, a administração dentro de uma unidade de saúde, o que você precisa ter? A primeira coisa que você precisa ter é, é você saber trabalhar as articulações políticas. Porque o gestor político, ele não pode ter se ele é do partido A, se ele é do partido B, se ele é do partido C, ou se ele é do partido B, Y, não interessa. O que ele Sim, precisa? até porque o Ele SUS é precisa do trabalhar Brasil a sua e o equipe, Brasil é do povo, certo? ele precisa trabalhar as questões, né, da sua equipe, desde o faxineiro trabalhando na higienização, né, do ambiente, quanto o médico, né, o diretor do hospital que trabalha dentro do centro cirúrgico. Então, ele tem que trabalhar os Uhum, processos de saúde, né? certo. E o que acontece nas unidades pequenas, que nas cidades menores, né, no caso dos trabalhos que eu realizei, eles fazem palanque eleitoral dentro Eu dos imagino. hospitais. Assim como nas escolas, nas igrejas, em todos os ambientes públicos. Exatamente, exatamente. O que precisa? O que precisa ter? Uma consciência, né? Aí eu volto a dizer, as pessoas têm que ser informadas, né? Do que acontece, né? Quais são os poderes delas, né? O poder de Uhum. decisão, o poder dos conselhos, né? Os poderes que vai trabalhar com questões para não ser, como se diz, para não ser aquelas marionetes, né? Que no caso dos políticos que trabalham dentro. Uhum. Oi, Fernando, beijo. Para que não fique à mercê dessas pessoas que fazem dos palanques eleitorais dentro do hospital, né? E a Uhum, que não é gente, local, né? que Não não é é local, devido. né? Em vez de eles trabalharem a conscientização das pessoas para que eles façam o uso, né, da máquina pública mais, né, e melhor, não, eles deixam as pessoas do jeito que eles são, né, alienados, para que eles manipulem, né, as suas, fazem as pessoas marionetes, né? Então, o Aí fica que gestor, nem um curral eleitoral, né? Como se fosse exatamente, as aquele. cidades menores, ela tem, infelizmente, essas questões, né? Uhum. Campinas também tem, né? Você viu bem, nós participamos, nós somos aqui da região de Campinas, né? Quem não sabe, somos da região de Campinas. Então, assim, a gente viu nas eleições, né? As questões
dos candidatos fazendo a máquina, né, hospitalares, a máquina pública, né, seu palanque eleitoral. Então é fundamental que o gestor, né, da saúde, ele faça o seu trabalho, né, trabalhando as questões focando no paciente. O que é importante para ele? É ele buscar recursos, né, em todas as esferas, né, federal, municipal, né, e nacional, buscar recursos para que ele faça um bom trabalho, né, melhorar, usar essa política de humanização do SUS, principalmente nas maternidades, né, que as maternidades, elas não aceitam que o pai participe do parto, né, só em caso de pessoas que são elitizadas da cidade, né, quando chega uma pessoa que não é elitizada, um pobre qualquer que mora na periferia, ele precisa discutir com a direção do hospital, ele precisa discutir com o médico. Não é dado. E às vezes ele não entra para fazer para participar do parto. Então essas questões são bastante graves. No meu olhar, né? Uhum. E a gente vendo dentro dessa nova tecnologia que a Covid trouxe, né? Todo mundo nas lives, todo mundo encontrando um caminho para entender a tecnologia, mas a tecnologia já entrou nos hospitais há muito tempo. Como que essa tecnologia trouxe benefício ou ela não trouxe benefício ou ela não está, né, na rede pública? Como que essa tecnologia ela aparece hoje? Então, a tecnologia, eu sou assim, ó, eu bato palmas para a tecnologia, sabe? Porque desde muito cedo, eu sempre gostei muito da tecnologia, né? E eu sou da época ainda da máquina de escrever e a IBM tinha um computador gigante, né? Eu lembro disso. Nessa época, eu sou bem nas antigas. Mas assim, nas unidades de saúde que eu já tive o prazer, né, e a honra de ter trabalhado, nessa última que eu fui gestora, né, fui administradora, gestora do hospital, o que nós fazíamos? Nós colocamos o raio-x em rede, né? O que é o raio-x em rede? Você tira raio-x, o médico lá à distância faz o laudo, e o médico que está lá no pronto-socorro, ou que ele está na sala, no atendimento, na sala dele, ele tem acesso. Qual que é a facilidade, né, e o benefício dessa tecnologia, né? Eu vou citar essa, depois vou citar uma outra também que eu gosto muito. Você vai economizar materiais, porque um filme, para você, aquele filme de raio-x é muito caro. Além dele ser caro, ele é tóxico, ele é muito tóxico, ele é tóxico assim ao extremo, né? Não sei quantos milhões de anos ele não se desfaz na natureza. Então, duas coisas importantes. E outra coisa, ele vai dar mais veracidade no exame. Porque a hora que você digitaliza ele e imprime, ele não vai dar tanta visibilidade quanto o médico ampliar no computador, entendeu? Então, o raio-x digitalizado, ele dá uma série de benefícios, né? Não só esses 3 itens, mas vários outros, né? Entendi. E a facilidade também, né? Além da facilidade, né? Você acaba por exemplo, um idoso acamado, ele faz um raio-x, o trabalho que você põe ele no raio-x, né? Aí o paciente, ele já faz o raio-x, já fica digitalizado, já é meio caminho andado, como se diz, né? Economiza o tempo. Economiza tempo, exatamente. O tempo. E o tempo dentro de um hospital é vida, né? Sim, com certeza. Minutos significa uma vida. Exatamente. Segundos, né? Significa uma vida. Então, assim, uma outra coisa também que eu gosto muito, que nós conseguimos uma verba, né? Uma verba parlamentar que nós colocamos lá nossa unidade de saúde, foi os prontuários eletrônicos, né? Então, na Unicamp tem prontuário eletrônico, na PUC, nas grandes unidades de saúde, paciente, né? Só que na unidade de saúde, né? Você atende ele na unidade de saúde lá no seu território, lá no seu bairro. O que acontece? Ele vem para a unidade hospitalar. Isso quando está em rede, né? Porque tem essa burocracia muito grande. Não é assim que funciona, é bem demorado, né?
Nós não conseguimos Entendi. ainda isso, mas a proposta é essa: atende lá na unidade de saúde, vem para o hospital tem todo o prontuário do paciente, o médico já sabe tudo o que aconteceu com ele, já facilita, e assim dá continuidade. Então, o prontuário eletrônico é assim, é um presente nas unidades Facilita a de vida saúde. de todo mundo. Isso é muito Facilita a vida bom. de todo. E depois, para um administrador, para um gestor, no final no final do mês, né, no final de um semestre, quando você vai fazer as estatísticas, tem tudo lá, entendeu? Também economia. Você vai colocar um comprimido, você vai anotar lá. Então, isso é dinheiro, entendeu? Você vai fazer uma aferição, vai fazer usar um remédio, os insumos estão todos registrados. Então, não se perde. Não Acaba se tendo uma perde. qualidade no serviço muito maior, né? Isso é muito Exatamente. bom. A questão financeira é valiosa. Bom, e a nossa última pergunta que seria quais são os desafios, né, da gestão hospitalar aí para os próximos anos, décadas, eu não sei como é a dimensão, mas quais são esses desafios que fica e se vale a pena ser gestor hospitalar, né? Quem está a fim de trabalhar em hospital, como é que é isso? Sim. Não, eu sempre digo, já disse aqui, né, que para você trabalhar na saúde, você tem que ter gosto, né? Tem que ter tesão mesmo. Não adianta você trabalhar porque ganha dinheiro, porque você vai ficar famosa, que você vai ficar milionária. Não, né? Talvez os Você vai ter médicos, muito os trabalho. cirurgiões, né? Fique, mas o gestor hospitalar não. O gestor hospitalar ele não tem sossego para dormir, não tem sossego para nada. Um bom gestor, né? Ele tem assim, ele trabalha, ele até tem, mas ele trabalha muito a equipe, né? Então os desafios, né? É a gestão de pessoas, porque você contratar os profissionais, né? Os médicos, em todos os processos, tanto os processos de projetos, os processos de manutenção, os processos da gestão hospitalar, né, da gestão de pessoas, todos eles são desafiantes, mas a gestão de pessoas é mais difícil, porque você faz uma educação continuada, né, com a sua equipe. Vamos aferir a pressão, vamos conversar com o paciente, dizer para ele, olha, nós vamos aferir a pressão do senhor, né? E conversar com ele. Não chega já, nem conversa, nem pergunta o nome. Então, por aí você já vê como que o desafio é grande. Com certeza. Mas assim, tem que gostar, né? Tem que gostar. Saúde, como eu disse, não é um shopping, não é uma loja de departamentos, né? Trabalhar com vidas, trabalhar com pessoas, né? Tem que gostar. Tem que ser assistente social. Com certeza. Bom, te agradeço, Helena, né, pela sua fala. Acho que você tem muito a contribuir e nós vamos voltar em outro momento também, ainda falando de saúde, e a gente vai poder dar, né, para o nosso público a oportunidade de conversar mais Então, e estar perguntando alguma coisa. Só queria completar o seguinte. Em tempo de pandemia, né, a gente precisa, né, é necessário que nós, eu, você, nossas famílias, nossos queridos, usem, né, os protocolos de saúde, né? Usem os protocolos de saúde, né? Que é você usar as máscaras, fazer a higienização das mãos, sair na rua, chegar em casa, tomar o seu banho, ficar online, se precisar trabalhar online, fica online, né? Então, assim, é fundamental. Um vai cuidar do outro, assim todos ficaram bem. Agradeço seu chamamento aí e tem muita coisa para fazer. Precisaria ficar mais umas 2 horas aqui falando, porque saúde é muito amplo. Teremos mais alguns momentos e vamos falar, com certeza. Helena, muito obrigada. Silvana, pela oportunidade. E boa tarde aí a todos. Boa tarde. Muito obrigada a todos que participaram. Tchau.